Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados, graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura, me chamo André Pimentel, sejam todos bem-vindos, muito obrigado aí à família da fé, a família que está crescendo a cada dia, isso é bom, né, abençoado? Muito obrigado a todos os inscritos nesse canal e aproveitar também essa deixa aí e pedir, você que ainda não se inscreveu, se inscreva hoje mesmo, faça isso agora mesmo, só você apertar aí, inscrever-se, pronto, toca o sininho para que o YouTube te avise e comentem à vontade, já deixa o seu like e compartilhe nas redes sociais que vocês amam, tá legal? Então, abençoado, principalmente se esse canal tem feito você pensar. Como tem algumas críticas, né? E manda um abraço aí para todos vocês aí. Muito obrigado aí pela participação de vocês, tá legal? Bom, meus amados irmãos, é dia 13/11 agora, dia 13 de novembro, vamos estar ali na igreja em Espírito e em Verdade, juntamente com o abençoado Geraldo Moraes, no qual eu quero mandar um abraço para você. Tá bom? Quando chegar agora dia 1º, nós vamos estar divulgando aí, principalmente para as pessoas que vão, o local aí que vai ser, tá bom, queridos? Então fiquem atentos aí, dia 13 de novembro, temos um encontro aqui no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, em Sarapuí, o bairro de Sarapuí, no município de Duque de Caxias, que é colado aqui ao município do Rio de Janeiro, tá legal? Principalmente para vocês que vêm de longe, entrem em contato comigo no WhatsApp, tá, queridos? Tá aqui, ó, 21997-987-4668. Tá legal, abençoados? Bom, também tem aqui falar com vocês o livro, né? Nós temos o nosso livro, tá aí aparecendo, que é A Doutrina do Inferno, Suas Manipulações e Mentiras Dentro da Igreja, ou dentro do sistema religioso. É só entrar em contato comigo e adquirir esse livro aí, que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida, a sua forma de pensar de maneira mais clara em relação à Bíblia. Então, meus queridos, vamos aí a mensagem de hoje, né? É rápido, bem da verdade é um papo, né? Porque eu já tenho um posicionamento muito certo sobre essa questão alma, né? E vamos dar uma repassada, né? Então, nós estamos aí diante desse tema e é um tema polêmico porque divide opiniões, né? É polêmico para alguns e para outros nem tanto, porque alguns já conseguiram passar dessa fase, né, e entendem bem, estão bem inteirados sobre esse assunto. Então, nesta mensagem eu vou dar uma repassada neste tema, não vou explorar de forma profunda. Eu tenho um vídeo aqui neste canal, vou deixar aí nas descrições deste vídeo, tá? Para que vocês entendam melhor o nosso posicionamento em relação à questão da alma. Eu trato a fundo, eu vou lá na palavra radical do hebraico e puxo todas essas informações que, se eu for falar aqui, vai ficar muito grande. Então eu vou falar um pouco dessa confusão que fazem, né, hoje em dia esse assunto. E é um assunto muito simples, como o do sistema religioso sobre o homem, né? Eles dizem que o homem, né, vocês sabem disso, que o homem tem 3 essências, né? O homem é 3 em 1, o homem é alma, corpo e espírito. Então e faz uma confusão tremenda, né? É a mesma coisa de Pai, Filho e Espírito Santo, a doutrina da Trindade. São doutrinas que a Bíblia não fala muito, não falam nada, né? A Trindade. E a questão da alma, corpo e espírito, ela é bem tratada e ela é bem separada. Então, abençoado, nós não somos seres, como eles dizem, de 3, né? Uma tricotomia. Nós somos, na verdade, espíritos. Nós somos um só. Então, não há 3. Então, somos o quê? Espíritos. Temos um corpo para experimentar essa vida como filhos de Deus. Então também não somos o corpo. Nós continuamos sendo um espírito dentro de um corpo. E para que serviria o espírito nesta vida humana, né, almática, né, neste mundo, se não tivesse o corpo de carne e nem a alma? Imagina se Deus mandasse, né, não revestisse o nosso espírito e mandasse aqui para esse mundo. Ninguém ia enxergar ninguém, né, abençoado? Porque espírito, as pessoas dizem que vê espírito, eu não acredito, tá, abençoado? Não acredito em nenhuma experiência sobrenatural. André, se você vê, bom, se eu ver, eu vou falar que não acredito. Simplesmente isso. Mas você não vai ter medo não, André? Deve dar medo, né? Imagina você passar em frente ao cemitério e ver uma alma penada. Mas não vou acreditar porque na palavra espírito não aparece. Tá bom, querido? Espírito é algo de outro mundo.
Então nós não somos esse corpo, nós continuamos sendo espírito. Então, se Deus não faz um corpo e uma alma, seríamos um espírito vagante, né? Imagina pensando nas coisas celestiais e sem ter o contato com as coisas terrenas. E se a vontade de Deus ao criar esse mundo foi para que o espírito estabelecesse esse contato com esse mundo, né, com essa criação que Deus fez, então Deus criou o corpo, né? Ali Adão fez aquele bonequinho, vamos dizer, de barro, e diz que soprou ali nas narinas dele, que é o fôlego de vida, é a respiração, né? E isso está ligado intimamente à vida terrena, tá, abençoados? Ou seja, às emoções. Então definimos bem que o homem tem essas duas essências temporais, que é o corpo e a alma, ou são o corpo e a alma, feitas para se viver aqui, e a essência eterna, que é o espírito. E esse é o que na verdade nós somos. Então esse é o entendimento, tá bom, abençoados, que eu tenho sobre a questão alma. Então se alguém te perguntar isto, sobre essa situação, diga assim: eu sou um espírito participando de uma experiência terrena em um corpo, com uma alma ligada às emoções deste mundo. Uma outra coisa muito importante que eu quero estabelecer com vocês, e que você precisa saber, talvez sobre até mesmo a minha pessoa, né? Como eu, André, penso os assuntos bíblicos, né? Então eu vou falar um pouquinho para vocês como é que eu penso as questões bíblicas. Meus queridos, a Bíblia Sagrada para mim é como se fosse uma equação matemática, tá? Que tem uma forma bem definida de interpretação, tanto quanto 1 mais 1 é 2. Então, eu não pego a Bíblia e fico divagando. Eu pego a Bíblia e vou para a Bíblia. Ou seja, eu creio na Bíblia dentro da Bíblia. Por isso, analiso o seu texto, procuro saber em que língua foi escrita, vou lá na raiz dela, tento entender a cultura da época que envolvia, vou ao seu contexto. Eu quero saber quem escreveu o livro, por que escreveu, em quais circunstâncias escreveu, para quem escreveu, e assim eu acho as respostas dentro dela. Eu procuro em textos mais claros para resolver um texto mais difícil. É como uma equação. E a principal análise que eu faço e por favor, queridos, anotem isso que eu vou falar. A primeira vez que aquele texto aparece nas escrituras é importantíssimo. Tá? Você encontrou uma palavra lá na primeira vez que aparece no tempo, você procura ver o sentido de tudo aquilo ali que foi falado. Por isso, abençoados, que eu tenho uma Bíblia aqui, eu já falei isso para vocês, né? Eu tenho uma Bíblia aqui que me ajuda muito com isso. Que é uma Bíblia que ela está escrita em ordem cronológica. Ela não é uma Bíblia como nós vemos hoje por aí, né? A Bíblia hoje que nós vemos hoje por aí é uma Bíblia feita por temas, né? São temas, são livros fechados numa biblioteca, outra biblioteca, independentemente do tempo. E essa Bíblia não, essa Bíblia aqui, que é a Bíblia de Estudo Integrada, ela me dá essa ideia de tempo. Então, quando eu vejo aqui, vou a alguma palavra que eu encontro dificuldades, o que eu faço? Eu vou e vejo a primeira vez que ela aparece. Então, tem as palavras que, quando foram escritas a primeira vez, isso eu já vi através de estudos, que ela tinha um sentido. Primeira vez que ela aparece, eu achei uma palavra em Deuteronômio. Depois, algum tempo depois, ela já aparece, a mesma palavra, já mudando de sentido em uma frase. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou investigar por que isso aconteceu. Aí eu descubro coisas muito interessantes. Só para você ter uma ideia, queridos, devido aos consecutivos cativeiros que houve para o povo de Israel em sua história, né? O contato com outros povos que Israel ia tendo ali com os outros povos, ia mudando os aspectos cultural e religioso de Israel. Então, a partir do momento que Israel era levado cativeiro, tinha essa questão cultural sendo mudada em Israel. Ia se alterando a língua, né? Ia mudando as tradições, a forma de cultuar a Deus. Por esta razão, volta e meia, Deus aplicava o conserto neles, não é verdade? Ao longo da história a gente vê isso. Porém, eles nunca voltavam ao estado original das 12 tribos. O fato é esse. E isso é notório até os dias de hoje. E eles perderam muito de sua essência.
Então é importante você ver aquela palavra quando aparece a primeira vez, para você ver o sentido dela. Depois, ao longo do tempo, ou seja, ao longo que você vai procurando na Bíblia, ela vai mudando, você tem que entender o que aconteceu ali. Tá bom, queridos? Tá entendido? Essa é a minha forma de ver e entender Bíblia. Tá legal? Uma outra coisa muito importante que eu quero deixar aqui para vocês, tá, é observar Deus sob o ponto de vista bíblico. Tá? Tem muita gente que entende Deus segundo as suas experiências místicas, experiências religiosas, experiências de acontecimentos, né, na nossa vida, e tem aquela percepção de Deus. Não, Deus é assim. Eu até também tenho, a gente tem, porque é natural isso, a gente pensar sobre Deus, né? Só que Deus, ele está sob o ponto de vista bíblico. Então, se a pessoa sobrepor algo, uma experiência pessoal, uma experiência mística, uma visão de vida, em cima da experiência bíblica, eu não aceito. Por isso que eu falei para vocês, espírito, alma penada, não. Tem gente que aceita, eu não, tá bom? Se você observar a relação de Deus com os homens nessa perspectiva humana, Deus sempre implicou uma coisa para o ser humano, isso dentro da Bíblia, que é o quê? Sempre olhar para o passado. Então, Deus tinha a visão do futuro para o homem, mas que o homem observasse o passado. Então, a vontade de Deus sempre foi voltar com o homem à condição que ele tinha com Adão no paraíso. Sim ou não? Não foi essa restituição que Deus veio fazer através de Jesus? Restituir ao homem essa comunhão perdida? E hoje nós não temos essa comunhão refeita, restituída? Porque lá no Jardim do Éden, o homem tinha a comunhão perfeita com Deus. E Deus também com o homem. E há um mistério muito grande nesse relacionamento. É por isso que Deus se importa muito com você, meu querido. Por isso que você é a obra-prima de Deus. Porque você, meu irmão, é o louvor da glória de Deus. Como Deus para nós é o nosso louvor. Está entendendo, abençoado? Vocês veem como o homem e Deus vai se fundindo, né, nesse aspecto de comunhão? Ele mesmo fala, aquele que se une ao Senhor é um espírito só com ele. Talvez hoje a gente não tenha essa dimensão de comunhão por causa disso aqui. Nos afastou da nossa morada, né, o nosso espírito. Não que o espírito está em nós, mas a gente não consegue ter essa verdadeira noção. Por isso a gente tem tanto medo de morrer, tem tanto medo disso, daquilo. Então Deus nos acha tão especial ao ponto dele vir nos visitar em um corpo de carne por algumas vezes, e isso é bíblico. Existe o caso de Melquisedeque. A Bíblia, quando fala de anjo com letra maiúscula, dependendo do contexto, é Deus. Mas vamos falar do caso que todos aprovam, unânimes, né? Que é Jesus. E isso está registrado em 2 Coríntios. Opa, deixa eu tirar aqui o banner, mas é bom que você já viu aí, né, abençoado? Anota, tá bom? Então tá lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. E diz o texto: isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Deus visitando a gente. Não lhes imputando os seus pecados. Olha aí. Que maravilha, né, pessoal, ler isso, né? Como não entender isso, né? E pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, abençoados, é claro que aí, sempre eu falo, a perspectiva das cartas dos discípulos, né? Eles viveram esse tempo de transição e que a gente sempre vem falando. Por isso que ele fala, hoje nós já somos conciliados. Nós não estamos em um processo de reconciliação. Isso já aconteceu. Nós estamos conciliados. Mas, enfim, deu para entender o que eu quis dizer em relação a Deus vir nos visitar. Então, quando Jesus disse também lá que ele viria sobre as nuvens, né? Diz, eu virei sobre as nuvens com poder e grande glória. Ele ali está se declarando Deus. Uma outra prova. Tá? Inclusive, Jesus foi acusado de blasfêmia contra o Espírito Santo porque usou essa frase ao ponto do sumo sacerdote Caifás rasgar, né? Rasgou a roupa lá. Ele blasfema, condena a morte. Enfim, abençoado, o fato é que Deus criou o homem. O homem não vive sem Deus. E parece que Deus se importa com você
ao ponto de não querer ficar sem você. Que lindo, né, querido? Você está entendendo o mistério revelado, queridos? Vocês estão entendendo? Então Deus quer você. Deus quer que você agora vá no passado para entender o seu plano. E quando você retorna na criação do homem, lá em Adão, você encontra o ideal de Deus para o homem, que era o contato, que era a intimidade que havia. Então, observar a primeira vez que uma palavra aparece na Bíblia é muito importante, ou seja, ir no passado. Porque é no passado, para definir o presente e poder propor, não é prever, é propor o futuro. Está entendendo, abençoado? E outro detalhe, abençoado, como eu falei, né? As Bíblias hoje que nós temos disponível no mercado, né? As Bíblias disponíveis, elas não aparecem por ordem cronológica. Isso aí atrapalha um pouco a gente descobrir isso aí. Então, os abençoados que compram suas Bíblias, desculpa, e por falar em comprar, né, abençoado, você vai numa loja para comprar, né? A Bíblia, né? Você vai numa loja para comprar. E é comércio, tá, queridos? Se você vai numa loja comprar uma Bíblia, é comércio. Porque hoje tem gente que tem pavor dessa palavra, né? Comércio. Mas você não comprou a Bíblia? Para você ter uma Bíblia hoje, tem que ir no comércio. Tem que comprar. Um comércio de Bíblia. É claro que tem algumas entidades aí que dão de graça. Porém, 99% dela você compra. Eu comprei essa daqui, não me arrependo. Compraria de novo. Comércio, compro. Portanto, meu amigo, se você é contra o comércio, nunca adquira uma Bíblia. Espera sentadinha aí alguém se compadecer e te dar uma Bíblia. Porque Bíblia é comércio. Irmãos, me desculpe até por estar falando isso, tá? Porque eu não gosto de hipocrisia. Foi por isso que eu saí do meio deles lá do sistema. Se eu gostasse, ficava lá. Então a Bíblia que você compra, porque é um comércio, você deu dinheiro por ela. E glória a Deus por isso, abençoado. Que você deu, pagou. Você pagou por ela. Né? Que bom, glória a Deus, que nós não somos retrógrados, né? Sabemos que isso tem custo. Existem chefes de família que dependem, trabalham em gráficas. Quando você vai lá abençoar aquela pessoa, ela... Tá entendendo, abençoado? Então essa Bíblia aí, ela não é apresentada pela ordem cronológica, tá? Depois eu vou estar deixando um link aí para quem quiser adquirir essa Bíblia, tá? Não sou eu não, tá, abençoados? É o André Pimentel não, o meu é o livro. Se quiser, é bem-vindo também. Se você quiser adquirir essa Bíblia aqui, tá? Vou deixar nas descrições, não ganho nada com isso. Mas vá lá e compre que é bom para você. Tá legal? Agora então vamos aí à questão da alma. Então a primeira vez que ela aparece na Bíblia é onde, André? É em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Ah, André, bem que eu desconfiava. Tá aqui, foi quando Deus fez Adão, né? Tá ali. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma. E aí essa palavra alma, é aqueles símbolos ali, aquele monte de símbolozinho ali, é uma palavra que é em hebraico, e ela se lê, translitera assim, nefesh. Alguns falam com PH, ou o F também, não tem problema. Alma vivente. Então aí foi a primeira vez que apareceu essa palavra aí na Bíblia, tá? André, o que significa essa palavra? Vamos colocar aí para vocês, abençoado. Tá aí, ó. Ela significa ser, vida ou criatura. Etimologicamente, deriva do termo em latim ânimo ou anima. Animação. Significa o que anima, sendo a vida de cada organismo não sendo eterna. Aí, abençoado. E nem separada do corpo. Essa palavra quer dizer isto. Então a primeira vez que ela foi usada foi nesse sentido. Ela não existe, não é eterna e nem existe separada do corpo. É uma coisa que é referente ao corpo. Tá, queridos? Hello? Então por isso que é importante. Depois você vai ver alterações, tá? Se você for fazer um estudo, você vai ver alterações que houve em relação até mesmo dentro da religião judaica. Aí você tem que entender que foi mistura de povos pagãos e tal. Então é uma palavra que retrata a humanidade, não uma vida após essa vida, como a espiritual, por exemplo. Não. Tudo que tem vida, diz o salmista, né? Muitos salmos a gente lê, né? Que diz que tudo que tem vida, louve ao Senhor. Todos nós já tivemos, né, essa percepção poética. Né? Quem não teve já falar, os animais louvam ao Senhor, né? As plantas, as árvores, né? Tudo louva ao Senhor.
E é uma verdade, porque a vida neles, se a vida a alma. Olha, você está falando que em tudo que tem vida tem alma? Tem. Que é pertencente isso aqui. Imagina se não tivesse, né, abençoado? Só que eles não têm espírito. Tá bom? Animal, planta não tem espírito. Isso não é bíblico. Tá bom? Não é bíblico. Ah, André, mas eu penso assim. Amém, irmão. Então, mas não é bíblico, tá? Eu posso pensar assim? Sei, abençoado. Não é bíblico, né? É por isso que eu falo. Eu trato a Bíblia como uma equação. Ah, André, mas é tão bonitinho. Tá, abençoado. Amém. E aqui é a primeira vez que é mencionada essa palavra. E como eu disse para vocês, que eu não preciso ir adiante para o futuro para entender o que significa a alma. Aqui já me basta. Só essa passagem aí já me basta. Sabe por quê? Porque devido a isso que eu falei, as culturas, né, Israel sendo cativo, né, ou mesmo Israel em amizade com outros povos ali, então isso foi modificando o entendimento dessa palavra. Tanto que depende do período que você leia, isso vai te levar a um outro entendimento. Lá em Coríntios, Paulo também falou sobre isso, sobre essa alma, né, e ele repete o mesmo texto aí de Gênesis 2:7, né, vamos ver, 1 Coríntios, agora capítulo 2, já estava aqui ainda, né? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, Paulo usa essa palavra aí. Que em grego é psique, tá? Eu acho que eu nem passei isso para você, né? Em grego, nem passei. Em grego é psique. E aí Paulo usa, não nefesh, mas psique. Desculpe aí, tá, abençoados? Eu realmente eu esqueci de tirar, mas é psique aí, porque o Novo Testamento é grego. Diz o texto, assim está também escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. E aí nefesh aparece, ou psique. O último Adão em espírito vivificante. O apóstolo Paulo usa aqui o mesmo escrito lá de Gênesis, só que em língua diferente, que é a mesma coisa, é o correspondente igual, tá? Então aqui Paulo fala das duas essências, uma a que somos e outra a que precisamos para viver essa experiência dada por Deus, humana. E o que somos? Espíritos. E do que precisamos para viver? De um corpo. E por que entra a alma? A alma é a animação desta vida, os sentimentos desta vida. Eu vou te dar um exemplo, abençoado, de alma na palavra, tá? Vamos usar aí 3 versões, tá? E o original dela em hebraico. Eu vou usar a Almeida Corrigida, vou usar a nova versão internacional, depois vou usar a versão do hebraico mesmo, para Salmos número 69, versículo 1. E aqui, abençoado, vou botar aí para vocês, e aqui, nesses 3 versículos que eu vou apresentar para você, aqui já está Israel bem avançado, já vê que nós lemos Gênesis, ficou para trás, né? E aí já estamos na época dos reis, a época de Davi, dos reis, de Salomão, os reis de Israel. Tá legal? Então aqui já entravam algumas culturas pagãs, já no entendimento, modificando algumas coisas lá da origem das 12 tribos. Mas o entendimento para a alma desse versículo ainda conserva a ideia original. Mas veja, eu quis trazer essas 3 para vocês fazerem uma comparação. Então a primeira é Almeida Corrigida e Fiel, está ali. Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. A segunda é a Nova Versão Internacional. Salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço. E a versão em hebraico, que é livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até dentro da minha garganta. Aí estão as 3 versões da mesma palavra, claro que as 3 estão envolvidas em um poema, tá? De alguém que está em apuros. E na primeira versão dá o entendimento de algo espiritual. Se pegar essa primeira versão, você levar para o lado espiritual, você consegue desenvolver até uma mensagem em cima dessa palavra. Só que não é o ideal, não é o certo. Porque ela só fala alma. Já na segunda versão, já dá uma conotação de algo material, né? E seria um pouco mais coerente. Porém, ainda dá uma ideia de algo que está para submergir. Você pode aí usar outros termos e tal. E a terceira versão, que fala as águas entraram dentro da minha garganta, já dá uma conotação de algo material, que seria o mais coerente para essa palavra. Porém, ainda dá uma ideia de algo que está para submergir. Tá bom, abençoado? Quer dizer, ao contrário, né? Já dá uma coisa mais palpável e lógica dentro do campo humano de entendimento, a terceira versão, tá legal? Então a alma, abençoados, a alma ela é referente às coisas desta vida. E quando o homem morre, a essência volta a Deus, que é o espírito. Então o espírito volta a Deus depois dessa experiência tremenda que nós temos em vida, nessa vida humana.
Eu creio que a nossa passagem aqui neste mundo, queridos, tem um sentido muito especial para Deus. E quando nos é aclarado isto, o que nós estamos fazendo aqui, é muito maravilhoso, tá? Muito maravilhoso. Nós saímos de um estágio de espírito, né? Saímos da eternidade de um estágio de espírito, estamos passando por esta vida, recebemos um corpo, Deus soprou nas nossas narinas, né? A alma, o fôlego, as emoções desta vida, e muito necessárias para se viver aqui. Por isso que o fulano hoje, né, por causa dessa animação da vida, ele escolhe torcer para um time, ele escolhe torcer para um candidato, votar em um candidato, ele escolhe a cor que melhor lhe cai. E são as emoções desta vida. Tem família, tem gente que não quer casar, tem gente que quer casar, tem gente que quer ter filho, tem gente que não quer ter filho. Enfim, são as emoções, é o psique, é o psicológico, né? E essas coisas têm um valor muito grande, tá bom, queridos? Porque ao retornarmos ao Pai, nós somos elevados a uma condição. Nós passamos por aqui, viemos em informe, em espírito, vamos botar assim, o espírito não tem forma, é algo informe, não tem como a gente denominar dentro desse aspecto humano. Ele vem a este mundo, é colocado dentro do corpo, com a alma, né? Vive a vida, tem experiência, né? Vamos passando por várias etapas, e aí depois, quando o corpo de carne volta ao pó, a alma que pertence a esta vida, ela se desvanece, e aquilo que vai ficar marcado no teu espírito. Então essa situação te leva a uma condição totalmente especial. De quê? De filhos do Altíssimo. Esse é o suprassumo dessa vida. É igual a um treinamento, né, abençoado? Quando a pessoa passa para estudar nas escolas aí das Forças Armadas, para se formar um oficial, por exemplo, ele passa nessa escola, né? Então ele vai passando por todas aquelas etapas, e depois de 7 anos de estudo, dependendo aí do grau, ele é levado a um cargo de oficial dentro das Forças Armadas. Então, abençoados, assim somos nós neste mundo. Então, ao entrarmos em um corpo de carne, recebemos a alma para viver, para crescer, desenvolver, envelhecer e morrer. E o corpo volta ao pó, a alma se desfaz, e aí sim o espírito volta a Deus, elevado agora, como eu falei, como filho do Altíssimo. Abençoados, eu sei que tem muita gente que é engasgada com isso que eu falo, tá? Mas pode chamar do que quiser. Para mim, esse é o entendimento sobre a alma. Tá? Inclusive, quando se aceita que a alma é eterna, implica em algumas coisas aí. Por exemplo, quando você fala que a alma é eterna, implica em relação a questões doutrinárias do sistema religioso. Porque eles se baseiam na alma eterna para, por exemplo, fundamentar a doutrina do inferno. Então eu costumo dizer que a aceitação da ideia da alma eterna é o portão para se aceitar a doutrina do inferno, do castigo eterno. Então, quando você combate esse ensino da sua modo de ver, e que é tão adorado pelos cristãos, você quebra vários dogmas, várias doutrinas, vários ensinos do cristianismo tradicional. Igual a ressurreição dos mortos, que é um outro assunto bem tremendo. Então, a alma, você quebra uma espinha aí de vários segmentos dentro de ensinos dentro do sistema religioso, tá legal? Então, irmãos, eu concluo essa mensagem hoje repetindo em rápidas palavras o que vimos aqui. Vamos tentar fazer isso em 1 minuto, como diz o outro lá. Eu falei que essa doutrina que diz que o homem é tricotômico é mentiroso, ou seja, o homem não é 3. Somos um, somos espíritos. Temos um corpo de carne para viver essa experiência humana. E precisaríamos de animação. Então Deus criou a alma, o espírito, o sopro de vida, desculpa. Falei para vocês dos meus princípios bíblicos, que eu não vou ao futuro, nem muito menos me baseio no presente. Eu vou no passado e procuro ver a primeira vez que aquela palavra que está me inquietando, ali no tempo apareceu. E ali eu firmo a minha âncora do meu estudo. E aí vou entendendo o que vai acontecendo com o desenvolvimento. Foi isso que eu fiz. O livro do Inferno foi feito assim. Mostrei também nessa mensagem que esse é um princípio bíblico de Deus, né? A todo momento o resgate de Deus com seus filhos foi levá-los ao passado, e não ao futuro, e restituir aquilo que foi perdido lá em Adão, né, abençoado? Que foi a comunhão com o Pai. Aí sim, depois disso, nós fomos ao primeiro texto, isso dentro da mensagem, fazer um resumo. Vimos em Gênesis capítulo 2, versículo 7, onde aparece a primeira vez a palavra alma na Bíblia. E fizemos algumas comparações com outros textos,
É claro, abençoado, que eu sei que ficou um pouco superficial essa mensagem. Porque se formos pegar mesmo a fundo sobre isso, nós teríamos que criar uma sequência longa e cansativa, mas necessária, tá legal? Mas se vocês desejam estudos mais profundos, tá? Aguardem aí, tá, queridos? Que vamos aí criar uma área de membros aí para os abençoados, para poder nós estarmos ali, aqueles que abraçaram essa visão de fato, querendo estudar junto conosco. Eu vou estar criando, e aí a gente vai estar tirando dúvidas na hora, na live, tá, queridos? Tudo isso em full time, né? Você vai estar participando, vai ter oportunidade de você também vir falar comigo ao vivo para as pessoas, tá? Então, abençoados, é isso aí. Então, na próxima vez que eu for abordar esse tema, ainda vou trazer aqui, creio que nas próximas mensagens aí, eu vou avisar vocês sobre esse assunto alma, eu vou mostrar alguns textos que já começaram a ser mudados na Bíblia, com entendimento para a alma. E aí é onde eu me apego no passado, tá? E entendo os porquês das mudanças. Eu não sou cego. Eu vou lá, vejo, espera aí, se ali, mesmo sendo na Bíblia, se lá saiu de um jeito e aqui já está outra, por quê? O que influenciou? Tá bom? Aí entra aquela ideia de que a alma é eterna. Nesses versículos a gente vê, mas a gente vai esmiuçar aqui e mostrar que não. Então, depois de várias culturas, isso aí aconteceu depois de várias misturas das culturas ali, com os povos pagãos de Israel ali, em seus tempos de exílios. Tá bom, abençoado? É isso que eu vou mostrar a vocês. Então, queridos, eu vou ficando por aqui. Deixa eu voltar aqui. Eu vou ficando por aqui, queridos. Graça e paz aí para vocês. E até a próxima mensagem. Dia 13 de novembro, sua vida vai entrar em outro nível de glória. André Pimentel e Geraldo Moraes juntos. André Pimentel e Geraldo Moraes juntos. Não percam, André Pimentel estará conosco no dia 13 de novembro às 10 horas da manhã, trazendo uma palavra. O encontro acontecerá na Igreja em Espírito e em Verdade, que fica em Sarapuí, Duque de Caxias. Para maiores informações, use o nosso WhatsApp 219-7987-4668. Lançamento! Já chegou nossas camisas estampadas com frases em graça. Agora você já pode mostrar ao mundo o verdadeiro evangelho através das nossas estampas. Além de camisas, temos uma coleção inteira feminina. Moletons, bonés, canecas, aventais, posters e muito mais. Confira no nosso site. Acesse lojadobem.shop, lojadobem.shop e confira. Agora você já pode sair por aí impactando na sua cidade. Graça pura fazendo a palavra correr.